Olá desenhista, eu sou o Matheus Machado e hoje eu trago um novo vídeo para o nosso canal. E o vídeo de hoje eu já começo justamente para agradecer as 25 mil inscrições em nosso canal. Tá? Eu confesso para vocês que no início eu não imaginava que a gente fosse chegar tanto, né? Até porque o foco do nosso trabalho é justamente o desenho online, o site. Mas como começou a ter muitas inscrições, muitos comentários, o pessoal pedindo vídeo novo, eu acabei dando mais atenção e a gente está chegando aí aos 25 mil inscritos. Então, brigadão aí, valeu mesmo, tá? E vamos então para a resenha de hoje, né? Que no caso eu trago esse livro, Os Segredos de Ouro do Lettering, tá? No caso, esse livro é da autora Martina Flor e é uma publicação da editora Gustavo Gille, né? Mais conhecida aí pelas iniciais G e G, tá ok? Igual eu sempre falo para o pessoal, para você conferir e saber o que tem dentro do livro, ou você confere a quarta capa, que é onde tem uma breve sinopse do que você vai encontrar dentro do livro, tá? Ou então você confere justamente o sumário, né, ou o índice, que é onde tem basicamente também um resumo, tá? Então de início aqui, ó, ficou bem criativo, olha pessoal, ela colocou aqui para cada capítulo um trabalho de lettering. Então no caso tem aqui, ó, narrativa visual, olhar tipográfico, princípios básicos, tá? Ferramentas e suas aplicações, playground dos designers de letras, tá? Composição e ornamentação, esboçando letras, do analógico ao digital, o toque final, trabalhos em andamento e no final agradecimentos e referências, tá? E de início então a gente tem aqui um prefácio, né? Depois uma breve introdução no caso da autora, tá? E depois já começa aqui, ó, narrativa visual, onde ela descreve um pouco aqui do que é lettering, né? Então ela aborda então o que é design de tipos, caligrafia, lettering, que é onde está justamente o conteúdo desse livro. O livro trata justamente de lettering, né? Então aqui, ó, ela apresenta as diferentes aplicações do lettering. No caso tem aqui, ó, convites, objetos, impressos artísticos, capas de livro, cartazes, capas de revistas, embalagens e rótulos, roupas, marcas e logotipos, aberturas, ornamentos, títulos, publicidade, impressos efêmeros, cartões postais e merchandising. Por quê? O lettering trata justamente disso, né, de você criar uma personalização de letras, né, que foge justamente do digital que geralmente o pessoal utiliza, né, aquelas fontes padrões de computador, e você cria uma coisa personalizada, e quando a pessoa bate o olho já começa a associar, né, nossa, esse tipo aqui de letra, né, esse tipo de trabalho deve ser de determinada empresa, né, mas na hora já faz o link. Então, olha só, é um trabalho que já é muito antigo, mas está ganhando muita força hoje por causa justamente para fugir um pouco desses padrões, né, e fazer a empresa, né, o trabalho que está sendo divulgado ser melhor reconhecido. E é por isso que esses profissionais estão sendo muito requisitados, né, no caso, o calígrafo, né, quem trabalha justamente com lettering. E no caso aqui, ó, depois vem o olhar tipográfico, a importância da observação. Aí no caso aqui, esse capítulo trata justamente de desenvolver um olhar para bater o olho num determinado trabalho desse tipo, né, e reconhecer, né, saber identificar cada característica. Igual aqui, por exemplo, ó, apresenta diferentes partes aí da composição de letras, né, o que é lá, de você reconhecer cada parte, né, olha lá, um semicírculo, o R está a meio caminho do N, nesse caso aqui, né, parecido com o A, mas com a haste mais longa. Tá? Faz umas associações e explica cada detalhe, né, para você bater o olho e saber reconhecer, inclusive entender o livro, porque o livro toda hora vai buscar uma série de associações para você compreender. Então tem que criar uma certa terminologia, né, para você justamente saber do que o livro está tratando. Depois tem princípios básicos, né, o DNA das letras. Tá? Olha lá. Novamente continua abordando isso, né? O que quer dizer cada parte, né? Contraforma, ascendente, ombro, altura das letras, linha de base, linha das descendentes, linha das capitulares, linha das ascendentes. Ó. E sempre tem não só a ilustração, como também uma descrição muito bacana para você entender o que está acontecendo aqui na explicação. Tá? Olha só. No caso aqui, ó, formas básicas maiúsculas. No caso, faz uma associação de alguma forma geométrica básica, né, e associa com a letra. No caso aqui o quadrado associado ao H, o círculo ao O e o triângulo ao A. Tá? Olha só. Ajuste óptico, né? Porque tem alguns segredinhos, até por isso que o título chama isso, né? Os segredos de ouro do lettering, que é justamente para você criar uma harmonia, né? São coisas que não são tão óbvias, né? Que depende muito da experiência de quem já passou pelo trabalho de lettering para poder
sugerir para você e para justamente harmonizar a composição. No caso aqui tem umas dicas bem legais, né? E que se baseiam inclusive em formas, por isso que aborda esse conceito ali no início, tá? Olha só, para deixar harmônico, o espaçamento das letras, ó, faz umas associações muito legais, ó, no caso aqui derramando uma água dentro do N e entre o N e o O, e faz justamente para você ter uma noção de espaço, né? Que é basicamente equivalente, só que não é igual a questão do desenho, né? Mas o volume é o mesmo. Peso e contraste, né? Olha lá. Traço mais grosso, contraste mais fino. Olha só. Em relação aos numerais. Tá. Depois, ferramentas e suas aplicações. Canetas, pincéis e outras ferramentas. Tá? Olha lá. Caligrafia, a mãe de todas as letras. Fala sobre os materiais, lá, cabos de penas, a tinta caligráfica, a régua, o lápis, né? Olha só que interessante. No caso aqui, fala sobre você fazer caligrafia com pena de ponta quadrada, né? O que determinadas inclinações no traço, qual que é o resultado de cada um. Olha só, os tipos de pincéis, de pena. Depois, para você treinar com esse pincel, né, o alfabeto, né? E mostra não só a sequência dos traços à direita, como também à esquerda, tem um exemplo aí para você saber como que vai ficar o resultado final com a pena, né? Porque o traço com a pena ele é diferenciado. Depois a caligrafia com pena de ponta fina, olha só. Depois aqui o abecedário novo, né? O alfabeto. Depois outras ferramentas, no caso aqui a caneta pincel, né? Fala, por exemplo, que ela em pé, inclinada e deitada tem resultados diferentes, então é uma coisa que você tem que perceber também, tá? Depois vem o capítulo aqui do Playground dos designers de letras, um panorama dos estilos de lettering, tá? Olha só, aí apresenta aqui para você explorar o universo de design, tanto que, olha que interessante, a letra N ela é feita de diferentes formas, né? Utilizando diferentes símbolos, né? Diferentes desenhos, diferentes combinações, texturas, tá? Olha só, é uma, não só colorida, como também em grafite, ó. Depois tipos de letras e estilos de lettering, né? Olha, apesar que aqui está um pouco digital, né? Depois letras serifadas, que são as letras que no final do traço, ó, tem um ornamentozinho, ó. Olha só. Depois letras sem serifas, né? Explica como fazer, algumas variações, né? Depois letras tridimensionais e sombras, ó. Essa aqui está com extrusão, dá para ver em perspectiva, tá? Como você fazer isso. Letras escriturais, né? É muito bonito. Olha só. Letras excêntricas, são letras diferentes, né? Letras decorativas, olha só, cheio de ornamento. Construindo sua própria biblioteca de letras, né? Depois nesse capítulo aqui, ó, composição e ornamentação, a estrutura, hierarquia e floreios, tá? Depois aqui, hierarquia e estrutura, né? De você justamente centralizar, né? De você justamente alinhar a direita, alinhar a esquerda, tá? Olha só, inclinações das letras, né? Deixá-los itálico e criar essas distorções, né? No caso aqui, ó, o centro é mais largo e os cantos é mais estreito. Aqui no caso, ao contrário, o centro é estreito e os cantos são mais largos. Floreios e letras caudadas. Olha só. Então tem muitas dicas aqui, né? Para você justamente desenvolver o lettering, né? Esboçando letras, né? Dos primeiros rascunhos ao desenho refinado e algumas dicas e truques úteis, tá? Ferramentas e materiais básicos, no caso fala aqui do papel vegetal, da lapiseira, do lápis, né? Sugerindo para você utilizar a lapiseira, porque a lapiseira não precisa apontar, no caso a régua. Um caderninho para você justamente fazer seus rascunhos e levar o negócio mais a sério, porque se você desenha no caderno, você evita de errar, então a chance de conseguir fazer um trabalho melhor é maior no caderno do que numa folha solta, né? Depois esboçando, né? Para você não ficar tão preso à perfeição, para você justamente desenvolver o trabalho. Depois algumas dicas aqui para principiantes, né? Por exemplo, em cada post-it aqui, ó, ela mantenha a mão relaxada, não pressione demais o lápis no papel.
Aí ela explica um pouquinho disso. Desenho relativamente grande, mas nem tão grande, nem tão pequeno. Então, uma série de dicas, né? Trabalhando com camadas, né? Para você justamente colocar, no caso, às vezes, uma folha de papel vegetal por cima, para você justamente encontrando a melhor forma para o trabalho que você está desenvolvendo, tá? Olha só que legal. Então, tem muitos exemplos do que ela vai desenvolvendo. O processo de esboço em relance. Aqui ela apresenta, por exemplo, a ideia inicial dela e a ideia final como ficou, tá? Então dá pra você ver que no início fica uma coisa sem graça, não sem graça, né? Mas um pouco rígida, né? E aqui uma coisa mais elaborada. Então ela apresenta a importância desse processo que vai desde o esboço até um amadurecimento aí do que você está querendo desenvolver. Depois do analógico ao digital, vetorizando o seu lettering. No caso aqui, ó, ela ajuda você a trazer do processo manual para o processo digital, tá? Então ela até sugere alguns programas aqui, né? No caso do Adobe Illustrator, Clips, né? Depois de como você vetorizar de forma mais concisa, né? Mais objetiva, né? Para que fique uma coisa mais limpa, mais interessante, né? Para não ficar uma coisa distorcida, feita de qualquer jeito. Para que fique um acabamento então aí bem profissional, tá? Olha só, são várias dicas aí para o desenho digital, ó. Como você transformar ele aí. Depois, o toque final, acrescentando cor e textura, tá? No caso aqui, ó, tem uns efeitos de sombreamento, né? Diferentes texturas, ela vai apresentar umas variações aqui, ó, igual aqui, por exemplo, ó, grão fotográfico digital, ferrugem, textura fotocópia escaneada, pedaço de plástico riscado, entre outras, ó. Olha o tanto de variação. Então o livro assim, ele é bem rico, né? O trabalho em andamento, tornar-se um letrista profissional. Depois do trabalho de um letrista, né, as possibilidades dele, né? Aí aborda aqui, ó, revistas de jornais, capas, ilustrações, páginas de abertura, títulos, logotipos, capas de livros, cartazes, embalagem, impressos efêmeros, roupas, tatuagem, né? Depois, ó, seja seu próprio cliente, aconselhando a você justamente já ir criando alguns modelos para você ter o que apresentar depois. Não fica dependendo só de ficar conseguindo oportunidade para começar a trabalhar. Olha lá, justamente com você apresentar o seu trabalho, criar portfólio, dicas, né? No caso de editar o seu trabalho, conhecer clientes, né? Olha lá, você precisa de um agente, fala da importância do agente justamente para ajudar você a ganhar dinheiro, tá? Aí depois algumas dicas para você cobrar seu trabalho, né? A questão do prazo. Olha lá, o briefing criativo, né? De como você estabelecer alguns critérios para justamente desenvolver o seu trabalho, né? A questão do esboço, de você não ficar mandando muito esboço para o cliente aprovar, mandar aquilo que seja mais sintético dentro da proposta que está sendo desenvolvida, né? A questão do feedback, para você justamente avaliar a opinião do pessoal sobre o seu trabalho e para também não ficar preso em críticas que não são positivas e que não vai agregar em nada, para você justamente fazer um critério de fonte. Depois a questão aí de novo da ilustração digital, né? A questão do prazo de novo, de você criar uma agenda, né? Para você cumprir justamente os prazos. Depois um checklist para um bom design de letra, coerência, detalhes, singularidade, narrativa, boas formas de letras, criação de algo novo. E no final aqui os agradecimentos, né? Olha que interessante. E o livro, então, falando do aspecto físico do livro, né? Ele tem a capa de aproximadamente 300 gramas, né? O miolo é feito em aproximadamente aí 150 gramas mais ou menos, né? O papel offset. O miolo é totalmente colorido, igual dá pra ver. A capa é feita em laminação fosca e mede aí 21 por 24 centímetros de comprimento. É um livro bem bacana assim, né? Tá um formato bem interessante e eu recomendo com certeza, porque pega desde as técnicas mais simples até as mais avançadas de lettering também, tá? O que eu gostei é que o livro é não só bem ilustrado, como também tem textos bastante explicativos que agrega muito para você compreender o material. Tá ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então, até mais!